Boa noite, então, pessoal. Estamos iniciando aqui o penúltimo dia do evento, né? Primeiro encontro PIBID-FRS e o último dia, né, dessa programação especial do subprojeto da matemática, né? Então, a nossa última oficina. Tá? A gente vai encerrar, então, com uma proposta dos PIBIdianos de Canoas, tá? Que vão apresentar, então, né? Vão ministrar a oficina utilizando GeoGebra para a construção de uma bicicleta animada. Tá? Então, vou passar a palavra aí para as meninas, tá? E uma boa oficina para todos nós. Posso começar a apresentação? Pode. Então tá, boa noite, pessoal. O meu nome é Tabata Maridiana de Matos, eu sou aluna do 5º semestre de licenciatura em LMAT, do Campus Canoas. Eu faço parte do projeto PIBID, e, na verdade, essa bicicleta animada faz parte de um plano de aula que eu e a Michele nós apresentamos na aula de Tecnologias da Educação Matemática, tá? Eu vou apresentar aqui, então, para vocês. Só um pouquinho. Uma janela. Apareceu aí? Ainda não. Está aparecendo. Tá, então sou eu e a minha colega Michele Cunha, que vai se apresentar depois para vocês, que vamos apresentar essa oficina. Tá, é uma bicicleta animada que nós vamos construir no GeoGebra. Aqui é um videozinho, a gente tem que esperar um pouquinho para ver. E no final da construção, a nossa bicicleta ela vai ficar assim. A internet está um pouquinho lenta hoje aqui em casa. Ó. No final da nossa construção, a nossa bicicleta ela vai ficar se movendo, né? Essa é a ideia. Então, o nosso objetivo aqui é conhecer o software GeoGebra, os seus principais recursos, identificar e se localizar no plano cartesiano, aprender a construir os objetos a partir de um ponto inicial, criar seu cenário com a bicicleta e colocá-la em movimento numa pista elíptica, tá? A minha colega Michele, que vai começar apresentando a primeira parte, daí eu vou parar de compartilhar aqui. E assim, ó, quem quiser construir a bicicleta com nós, né? Só um minuto. Pode construir no computador, a gente vai tá fazendo aqui a partir do computador, tá? Porém, assim, ó, quem for construir através do celular, tem algumas coisinhas assim que a gente pode ir falando que é diferente do computador, tá? Daí a gente vai mostrando para vocês ali se alguém quiser ir construindo. E depois eu vou também disponibilizar aqui o plano, né? O documento aqui para vocês, para quem quiser baixar, e depois tentar fazer a bicicleta animada sozinha, tá? Passo a palavra para ti, Michele. Então, boa noite. Como a Tabata já falou, eu sou a Michele. Também estou no 5º semestre da matemática do Campus Canoas, lá do IFE. Então, essa bicicleta aqui, ela é uma coisa assim, que a gente pensou, na verdade, a gente veio de outras ideias, né, que a gente já tinha visto, para fazer, porque a gente sabe que quando a gente trabalha com alunos do ensino fundamental, ali anos finais e médio, adolescentes, eles precisam ver as coisas acontecendo, né? Tipo, se for muito chato, eles debandam, né? Não vêm mais na aula, não querem fazer. Então, o objetivo dela ser animada, a gente vai ver que ela é bem fácil de fazer, a gente vai usar comandos bem simples para fazer essa bicicleta, e pode ser feito da vontade que quiser, a cor que quiser, a espessura, de qualquer coisa dá para mudar assim tudo. Então, inicialmente, aqui a gente vai abrir o GeoGebra, o Classic aqui, que é o online, né? Esse que a gente usa assim de graça, que isso é muito importante. E ele vai vir com essa cara aqui, né? Acho que todo mundo já deve ter aberto alguma vez aqui.
o que a gente precisa fazer? Primeira coisa para construir a bicicleta que a gente faz é o chão. Então, o que eu quero? Aqui nós temos o nosso eixo, né? Os eixos, X e Y. E nós vamos construir o chão a partir do ponto da origem dos nossos eixos aqui, 0, 0. Então, a gente entra lá na barra de entrada, a gente digita segmento, ponto, ponto. Eu quero que o meu segmento, ele vá... Comece no meu paraordenador 0, 0. É a origem. Tá? Vamos fechar aqui. E eu quero que ele vá... Deixa eu fechar aqui, vírgula. Eu quero que ele vá até 50 lá no X. Eu quero que ela tenha um espaço bom para andar. Quando a gente dá o Enter aqui, a gente... Vou te interromper só um pouquinho, Michele. Ali. Quem for fazer pelo celular, tá? Quando a gente for digitar esse segmento aí, ele não vai, tu não vai conseguir colocar os pontos nele, né? Ele vai direto para uma barra deslizante ali, onde vai ficar os pontos menos 5 e 5. Daí lá no celular, depois a Michele vai mostrar para vocês que ela está compartilhando, tu tem que entrar lá na janela de álgebra lá, se não me engano, no básico, e lá tu tem que digitar os pontos, tá? Tu vai entrar em configurações ali, aí no básico, onde a Michele tá mostrando, ali na definição tu tem que digitar os pontos ali, o segmento, pelo celular, né? Que é um pouquinho diferente do GeoGebra do computador, tá? Desculpa interromper, colega. Não, que isso. Lembrando, assim, que a gente fez isso aqui tudo baseado, na verdade, nesse GeoGebra aqui online. Dá para ser feito no celular, a Tabata testou, fez toda a bicicleta no celular. É claro, é mais difícil, mas vai de acordo com a realidade dos nossos alunos. A quem a gente quer aplicar esse plano, eles usam mais o celular, então a gente tem que dar uma adaptada, assim, fazer antes para saber exatamente o que tem que ser feito, né? Então, criando esse meu chão aqui, que foi esse meu segmento F, eu vou criar um novo segmento. Esse novo segmento vai me auxiliar na construção da bicicleta, tá? Então, nós vamos lá criar novamente outro segmento aqui na barra de entrada. Segmento. Eu quero que esse segmento ele fique no 1 no Y. Então, eu vou digitar as coordenadas 0 no X e 1 no Y. Fecho aqui. E eu quero que aqui ele vai ter 51 de coordenada. E pronto, criei o meu segundo segmento aqui, que ele vai me ajudar a construir a minha bicicleta. Agora, para a gente ver melhor, a gente pode desmarcar esses quadradinhos aqui, deixar branco, e desmarcar aqui os nossos eixos, tá? Eu vou deixar mais um pouquinho. Agora, nós vamos criar o ponto inicial. Não sei se vocês lembram ali que a gente falou que o objetivo é criar toda a bicicleta a partir de um ponto inicial. E esse ponto inicial vai ser o ponto A. Então, a gente vai aqui no ícone aqui do ponto e vamos criar um ponto aqui bem no início desse nosso segmento. Vocês viram que o par ordenado do ponto A é 0 no X e 1 no Y. Então, ele está bem no início, ok? Criei o meu primeiro ponto. Agora, deixa eu desmarcar aqui novamente os eixos. E a partir daqui eu começo a minha construção. A primeira coisa que eu quero fazer para construir é a roda. Então, nós vamos lá no círculo. Círculo, centro e raio. Vou digitar o A, que vai ser o centro da minha primeira roda. E eu quero que o raio seja 1. Pronto. Criei aqui o meu primeiro círculo, que vai ser a minha roda traseira. Eu vou só desmarcar, exibir rótulo, para não ficar poluindo muito o nosso desenho. Então, a partir de agora, eu quero criar uma outra roda. Só que essa outra roda, ela tem que ter um centro, que vai ser o ponto B, e ela tem que estar ligada a este ponto A, que nós temos aqui. Então, eu vou criar o meu ponto B, sempre os pontos com letra maiúscula. E o que vai ser esse meu ponto B? Ele vai ter as coordenadas X do ponto A
vírgula. Antes da vírgula, eu quero que ele vá 4 pontos para lá. Então, eu vou colocar o x do ponto A mais 4. E no y, eu quero que ele fique na mesma altura do A. Então, vai ser o y do meu ponto A. Pronto, criei o meu ponto B. Então, se eu vir aqui e mover aqui o meu ponto A, agora eu ainda não posso mover ele porque ele está fixo. Desculpa, gente, eu fixei ele. Eu não podia fixar ele. Eu vou voltar, porque ele não pode ficar fixo, eu tenho que mover ele. Eu criei ele com... Aqui. Então, vou criar sem os eixos o meu ponto A. Aqui, de novo. Ponto A. Agora, ele não está fixo, ele vai poder mover quando eu quiser. Então, de novo, lá no início... Às vezes acontecem uns errinhos, assim, a gente constrói várias vezes e daí tem que dar uma voltada, assim, porque senão nunca dá totalmente certo o negócio. Eu vou tirar o rótulo e agora sim eu vou criar o meu ponto B de novo. Mesma coisa que eu fiz antes, só vou repetir. Então, ele vai ter a coordenada x do meu ponto A, mais 4 unidades, que eu quero que ele diste 4 unidades do meu ponto A, e a coordenada y do meu ponto A. Pronto, agora criei o meu B aqui. A mesma coisa, eu vou criar minha segunda roda com círculo, centro e raio. A gente pode ir te perguntando? Pode perguntar sempre que tiver dúvida. Tá, então tá. Assim, ó. Eu não consegui, eu não sabia, né? Perdi quando tu ensinou onde é que a gente tirava a malha e os eixos. Achei que não teria problema nenhum. Só que aí, quando eu coloco o meu ponto A, ele acaba se fixando, né? Como sendo a interseção. Sim. Então, acho que eu vou precisar dessa ajuda. De novo, o que acontece? Depois que eu fiz meus 2 segmentos, eu preciso desmarcar os meus eixos aqui. Deixa eu só tirar aqui desse comando. Se eu deixar o meu eixo marcado e eu vir aqui e marcar, ele vai pegar fixo. Eu não posso deixar ele fixo, porque eu quero que a minha bicicleta se movimente. Então, eu desmarco o eixo e daí eu crio o ponto A na pontinha daquele segmento G, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Eu criei o segmento G aqui, ó. Daí, onde inicia o segmento G. Daí, ele fica em azul, porque ele não está fixo. Ó, se eu mover o meu A, eu consigo, ó. Mas se eu criar o ponto com os... Aqui, com isso aqui feito, daí ele vai ficar preso ali. Não sei se entendeu. Entendi sim. Obrigada. Eu só tava... A minha barrinha ali não tem o eixo e a malha como sendo aqueles 2 botões ali no superior direito. Ah, tá. Eu não... Olha, geralmente aqui em configurações aqui, eu acho que tu consegue. Consigo localizar, né, as configurações de... Tá, tranquilo. Vou localizar aqui. Entendi qual era o problema, assim. Valeu. Daí, quando ele fica azul, a gente é o certo, né? Antes ficou preto e eu nem percebi quando eu vi. Claro, eu tinha criado o ponto com os eixos e eu não posso criar o ponto com os eixos, tem que estar fora dos eixos. Então, vocês percebam aqui que se eu mover o meu A, o meu B sempre vai estar distando 4 pontos, porque eu criei o B, olha as coordenadas do B, elas são a mesma do A, só que mais 4. Então, no eixo X, se a gente for ver aqui e abrir, marcar os nossos eixos, a gente vai ver que aqui, ó, tem 4 pontos de distância os centros, ok? Então, feito isso agora, eu quero criar, depois que eu criei a minha roda, eu quero criar os aros da minha roda. Então, para criar os aros da minha roda, eu preciso fazer um segmento que vai do centro da minha roda até a extremidade do círculo. Então, vou criar agora 2 pontos em qualquer lugar. Se eu clicar em cima do meu círculo, ele vai estar vinculado ao círculo, tá? Então, em qualquer lugarzinho, eu vou criar 2 pontos, o ponto C e o ponto D. Criando o ponto C e o ponto D, eu posso agora criar um segmento que vai do A ao C e um que vai do B ao D. Pronto.
criei o segmento H e o segmento I. A partir desse momento, eu posso desmarcar, por enquanto, esse meu segmento G aqui, ó, para ele não aparecer, não me incomodar aqui por enquanto, não vou precisar dele. Agora vem a sacada, assim, o que eu vou fazer? Eu vou ter que desenhar todos os aros lá da minha roda? Não, existe um comando que a gente chama assim, ó, sequência. Tem que cuidar muito no GeoGebra, porque às vezes um único pontinho que tu separa, põe uma vírgula, às vezes onde é ponto, já não funciona mais nada, né? Então tem que ser bem assim. A gente, no PDF que a gente vai disponibilizar, que a gente fez com o passo a passo da bicicleta, tem bem direitinho o que tem que escrever, tá? A gente aqui vai explicando por que a gente faz isso. Então, sequência, girar. Eu quero girar esse meu segmento aqui, que nós estamos criando o H, tá? Então, eu vou colocar, eu quero girar esse meu segmento H, vírgula, um número de vezes. Então, aqui eu vou usar uma variável, mas a variável, que a gente chama, às vezes conhece pelo X e tal, tem que ser uma letra que não foi usada ainda. Então, eu vou usar aqui a letra I. Então, I vezes, eu quero que cada aro tenha uma distância de 45 graus entre eles. Então, I vezes 45 graus. A letra I já foi usada, né? Que é o segmento B até D. Sim, não. Não. Sim, não vai ter problema, no caso. Porque eu fiz lá como segmento, aqui eu vou usá-la como uma variável, tá bom? Só para mim não me perder aqui, que foi como eu fiz a primeira vez. Se eu trocar as letras, daí depois eu já fico toda perdida. Eu teria que escrever tudo de novo. Mas pode ser qualquer outra letra que a gente use, tá? Ela vai ser, esse I representa a variável, tá? Então, eu quero que esse meu segmento H, ele seja multiplicado, no caso, I vezes a 45 graus, tá? Então, da onde que eu quero que ele vá? Eu quero que ele gire a partir do meu ponto A, ok? Então, agora, para fora aqui do meu... Deixa eu abrir de novo aqui fechar esse colchetes. Agora daqui, aqui eu vou explicar o que é esse meu I. Então, vírgula. Esse meu I, que é a minha variável, ela vai variar de 1 a 8 vezes. Ok? Deixa eu ver o que eu fiz, que ele já deveria aparecer ali. Eu falando de microfone desligado mais uma vez para não atrapalhar a colega. Assim, ó, eu não sei no computador da Michelle, mas no meu eu não posso esquecer nem o chapeuzinho da sequência ali, ó, que a Michelle não colocou, senão já não dá certo. Eu tenho que colocar bem direitinho, letra por letra, palavra por palavra, como tá aqui nessa explicação do PDF. Então, se eu já colocar a palavra sequência ali sem acento, que nem a colega colocou, eu já não dá certo para mim. Aí, ó. Mas a Michelle botou um que a mais. Agora deu certo, né, colega? Tá com o áudio desligado, Michelle. Desculpa, meu filho estava passando aqui atrás de mim, eu desliguei e esqueci de ligar de novo. Então, o que acontece? Bem como a gente falou, né? Se a gente esquece, às vezes, uma vírgulazinha, volta lá na caixa de entrada ali e vê o que foi, porque alguma coisa está errada. Porque, geralmente, antes da gente dar o Enter no comando, ele já aparece o que tu quer fazer. Então, antes de dar o Enter, já foi. E foi ali. Surgiu, então, os nossos 8. Por quê? Porque eu, contando 360, dividindo ali por 45, dá 8 aros mesmo, que era o que eu queria. Eu queria 8 aros. Agora, eu já vou desmarcar esse meu H aqui para não ficar me incomodando aqui, porque eu já fiz ele 8 vezes. Se a gente vier aqui e mexer, a gente já vê que, ó, ele já tá todo unidinho, né? A mesma coisa eu vou fazer aqui com esse meu outro segmento I. Então, eu vou lá, cuidando para escrever direitinho, né? Não fazer que nem eu fiz antes. Sequência... girar
E daí, sim, aqui nós vamos querer girar nosso segmento I, vírgula, daí aqui eu vou usar o J, vou fazer o contrário lá do que eu fiz antes. Vou usar o J como variável, vezes 45 graus, a partir do meu ponto B, né? E esse meu J aqui, eu vou explicar que esse meu J, tem que ter uma vírgula antes do J, ele vai variar de 1 até 8. E lá está, novamente, a minha sequência. Dando Enter, posso desmarcar aqui meu segmento I, que ficou já bem direitinho. Também, se eu mover aqui o D, eu vou ver que ele vai girar, tá? Agora, o que eu quero fazer? Agora eu quero animar essa parte. Eu quero que eles girem, mas eu quero que eles girem juntos ao mesmo tempo, né? Porque a nossa bicicleta, se girar só uma roda, vai sair arrastando a outra roda. Não, a gente quer que gire junto. Então, o que a gente faz? A gente vai lá no nosso ponto C e D e seleciona os 2 pontinhos, tá? Então, com o Ctrl, eu consigo selecionar os 2 pontos aqui na minha janela aqui de entrada, tá? Agora, eu vou em configurações, lá embaixo, clico com o direito, configurações. Na minha janela de álgebra aqui, na aba de álgebra, eu vou colocar que eu quero que ele ande numa velocidade de 1,5 e eu quero que ela ande decrescente. Aqui é importante a gente entender o que a gente está fazendo, tá? Essa velocidade aqui a gente foi botando lá e fazendo conforme dava uma combinação adequada, porque a gente vai ter que girar a nossa roda e vai ter que fazer um deslocamento dessa bicicleta também. Então, isso aqui depois, se vocês quiserem aí brincar com essas combinações de velocidade, pode brincar. Decrescente por quê? Porque eu quero que a minha roda gire no sentido horário, né? Ela tem que girar no sentido horário e no círculo ali, quando a gente vê para girar ao contrário, ali no sentido horário, é decrescente. Então, eu quero que ela ande para frente, não para trás. Marcando aqui o decrescente, eu vou lá em básico e clico em animar. A gente vai ver, ó, que quando a gente já clica em animar, já aparece automaticamente um botãozinho aqui no cantinho, que é para pausar ou andar. Vocês viram que ela está andando junta, né? As duas juntas. Por quê? Porque elas foram construídas agora e eu botei. Eles já foram construídos, o B foi construído a partir do A, e eles giram agora com a mesma velocidade ali que a gente quis. Ok, fazendo isso, o que acontece? Nosso círculo ali não vai girar, né, gente? O que gira é os aros. Então, a gente simula o giro da roda dessa forma. É dessa forma que a gente simula o giro da roda. O que nós vamos fazer agora, então? A gente quer também simular o deslocamento. Então, o que é? Como eu estou fazendo tudo a partir do meu A, então eu vou usar o meu A aqui para simular o meu deslocamento. Então, selecionando ali o A, eu vou em configurações novamente. Ok? Lá na barrinha álgebra, eu vou botar uma velocidade aqui de 0,3. Como eu disse antes, essas velocidades aqui tem que combinar assim para fazer uma combinação adequada com a velocidade do giro da roda com o deslocamento. Vocês podem mudar de acordo com a vontade de vocês, tá? Essas são as sugestões que a gente dá. Agora, eu quero que o meu A ande, né, no eixo das abscissas ali para frente, né? Então, eu quero que ele vá crescendo o meu X. Então, aqui eu deixo crescente. Volto lá em básico, vou até o finalzinho lá e clico em animar. Quando eu clico em animar, aí tá animando. Ele vai, então, girar e, ao mesmo tempo, se deslocar. Sempre é bom deixar marcado o nosso ponto A, porque quando a nossa bicicleta sai correndo, a gente consegue voltar ela aqui de novo para continuar a construção dela, tá? A gente pode ir, conforme a construção também, e desmarcando esses pontos que a gente não está usando por enquanto, assim, tipo o ponto C e o D, agora eu não vou usar eles. Já usei, ou o segmento lá que eu criei, o H e o I, não vou usar eles agora, não me importa deles estarem aqui. E também uma coisa muito importante é que a gente pode ir organizando nossa bicicleta do jeito que a gente quer. Ah, eu quero que o meu chão seja verde.
Ah, não, eu quero que a minha bicicleta seja uma bicicleta que anda na areia, na terra, então vou botar marrom. Eu quero que a minha roda da bicicleta seja mais grossa. Tudo isso a gente consegue fazer lá selecionando. Por exemplo, eu quero que a minha roda da bicicleta seja mais grossa. Vou selecionar os dois. Aqui dá para ir em configurações, mas quando eu seleciono já os dois aqui, já aparece essa partezinha aqui, olha. Vocês viram? Eu consigo aumentar a espessura aqui, ó. Ok? Do jeito que eu quiser. Eu quero que a minha roda seja mais fina, mais grossa. Aqui, nesse sentido, aqui, se eu fosse pintar, eu ia pintar o interno do meu círculo. Então, eu não gosto de usar muito aqui, tá? Eu gosto de usar mais na configuração. Por exemplo, eu vou aqui e lá em configurações eu consigo ver o que eu quero bem direitinho. Por exemplo, em cor, já me mostra que eu quero que o meu círculo seja só a volta dele a cor. Eu quero deixar ele branco por dentro. Então, ele já vai ficar assim, né? Se eu quiser mudar aqui essa cor aqui, eu vou lá e preenchimento. Mas aqui eu não quero preencher, eu quero deixar branco. Então, eu consigo ver bem direitinho o que eu vou fazer e fazer do jeitinho que eu quiser. Quero botar minhas rodas laranjas, daí aqui vai do gosto e a vontade de cada um. Agora, a partir daqui, a minha colega Tabata vai continuar a construção para construir o quadro da bicicleta. Então, eu vou parar aqui o compartilhamento. Eu vou desligar a câmera aqui para poder compartilhar, porque a minha internet está um pouquinho ruim, tá? Eu vou, então, transmitir agora para vocês. Opa. Compartilhar. Está aparecendo aí já para vocês? Ainda não. Não está aparecendo. Agora começou. Começou? Gente, se vocês tiverem dúvidas, podem perguntando durante... Pode perguntar. Já colocou ali no chat, Tabata? Já coloquei o PDF lá para o pessoal. Pois é, como a colega Michele estava falando ali, eu gosto muito de brincar com essa parte aqui também, daí ela já mostrou, né, a parte, eu acabo fazendo por eu sou mais prática, porque eu gosto de clicar em cima e abre aqui, e aí aqui a gente vai podendo escolher se tu quer escurecer ou não, né, a espessura também das rodas, eu gosto de uma roda bem grossa. Aqui, tu clicando em cima dos aros, dá para te trocar a cor. Por exemplo, vamos escolher um laranja, dá para te ver se tu quer ele tracejado ou não, né? Se tu quer aumentar ou diminuir. Que também tem que deixar laranja. Então, dá para fazer essa brincadeira aqui, né? Deixa eu aumentar, que não sei por que está diminuindo. Opa, diminuindo a minha bicicleta aqui em vez de aumentar. Vou deixar ela bem grande, né? Só vou trocar as cores aqui, então, já que eu ia trocar para vocês verem como fica legal, né? A espessura da roda. E o tracejado e a cor, né? Bom, então... Tu tá mexendo no segmento que tu criou, não na sequência, viu? Daí eu tô mexendo no segmento aqui e trocando eles sem precisar entrar nas configurações, né? Dá para fazer por aqui também, tá? Agora, a gente vai construir o segmento AB para unir esses dois centros das circunferências aqui, né? Então, a gente vai aqui em segmento, né? E a gente vai criar um segmento para poder criar o nosso quadro, tá? Aí aqui a gente vai determinar o ponto médio desse segmento, né? O ponto médio dele aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui em ponto médio ou centro, e vamos criar o ponto médio aqui. E aí a gente acha o nosso ponto E aqui, né? Que é exatamente bem no meio desse segmento aqui. Esse é o nosso ponto médio, tá? Então, agora a gente vai criar outro ponto médio entre o ponto A e E e o ponto E e B. Então, a gente vai de novo, né? E clica em A, E, onde a gente cria outro ponto médio, o nosso ponto médio F, e em E e B, onde a gente cria o nosso ponto médio
G, tá? Aí aqui a gente pode desmarcar o segmento que uniu os dois centros, né? O nosso segmento J aqui. Então a gente desmarca aqui. Por que que trocou o meu ponto para H? É que tu tá selecionado ainda com ponto médio, dá uma volta ali. Tem que sempre botar na flechinha ali, porque às vezes ele cria ponto que a gente não quer. Senão ele cria um ponto, né? Acho que vai ter que botar Volta. mais um. Uhum. Provavelmente tu vai ter que apagar o... Volta até antes de criar o ponto. Vou clicar aqui na flechinha. A gente tem que tomar um cuidado, né? Pronto, desmarquei, apaguei o ponto H aqui. A gente tem que tomar o cuidado para quando for clicar em alguma parte, tá sempre clicando aqui no mover primeiro, né? Senão a gente acaba sempre criando um ponto indesejado ali. Então a gente desmarcou aqui o nosso segmento J, tá? E aí agora a gente o último ponto que a gente criou aqui, vendo aqui na janela de álgebra, é o nosso ponto G. Portanto, agora na barra de entrada, a gente vai criar o nosso ponto H, que foi, na verdade, que não seria aquele ponto indesejável que criou ali, né? Seria um outro ponto. Então, a gente vai criar o nosso ponto H aqui, a gente vai digitar H maiúsculo, né? Igual, vai abrir parênteses, digitar X, abrir parênteses de novo, digitar F maiúsculo, vírgula, Y, abrir parênteses, F, mais 1.7, tá? Daí a gente criou o nosso ponto H aqui em cima, ó. Ao criar esse ponto H com o mesmo X do ponto F, né, que ele está preso ao eixo que une as duas rodas, a gente garante que quando as rodas andarem, o ponto H, que será o banco da bicicleta, ele vai andar também, tá? Agora, a gente vai criar o nosso ponto I, tá? I maiúsculo igual, abre parênteses, X, só um pouquinho, abre parênteses, G maiúsculo, vírgula Y, abre parênteses, G maiúsculo, mais 1.7. Aí nós criamos aqui o nosso ponto I, tá? Agora a gente vai criar um segmento ligando esses pontos. Vamos clicar em segmento, né? E vamos ligar os pontos. Vamos ligar o ponto A com o ponto H, o ponto H com o ponto E com o ponto A, o ponto E com o ponto I e o ponto I com o ponto B, tá? Agora, a gente vai em propriedades e pode alterar essa cor aqui e a gente pode alterar essas cores aqui, a espessura, né? Eu gosto de clicar aqui em mover e a gente pode selecionar ponto por ponto ou clicar num e clicar em Ctrl, né? E clicar em cima de todos eles aqui. Olha que não deu. Vamos de novo. Ctrl. Ó, e aí tu pode fazer em todos os segmentos juntos, ó. Trocar a cor aqui. Vamos botar aqui um vermelho, né? E pode também trocar a espessura aqui do quadro da bicicleta, tá? Como vocês quiserem. Sempre lembrando depois em clicar em mover, né? Para não criar um pontinho que nem eu criei lá, tá? Agora a gente vai criar um círculo com o centro E e um raio de 0,4 para criar o nosso pedal, né? Então, a gente vai clicar aqui em círculo, centro e raio, vai clicar aqui no nosso ponto E e vai digitar 0,4 e dar um OK. A gente criou eu não sei o nome disso aqui, mas seria a coroa onde vai a correia. A coroa da correia, né?
e para a gente poder criar o nosso pedal. Em seguida, a gente vai criar um ponto livre aqui, um ponto J, sobre o círculo, né? Então, a gente vai criar um ponto aqui, um ponto livre, em qualquer lugar que a gente pode criar, tá? E vai ficar o nosso ponto J. Eu já posso aproveitar e trocar a cor aqui, e também aumentar, né? Então, eu quero um pedal bem grande. Então, aí eu vou fazer o meu segmento, tá? O meu segmento E e J, para poder criar o nosso pedal, tá? Aí aqui a gente pode observar que foi criado um ponto Q aqui, tá? Então, a gente vai girar o segmento Q. O segmento Q, né? Então, a gente vai fazer esse segmento Q girar, né? Então, para isso, a gente vai digitar aqui na nossa caixa de entrada, com G maiúsculo, girar, abrir colchetes, Q, vírgula, 180 graus, né? Porque a gente quer que ele gire 180 graus, vírgula, E maiúsculo. Ó. Então, agora a gente vai selecionar os pontos e os segmentos criados, né? E pode alterar a espessura, que nem eu falei. Tá? Opa, criou um pontinho ali. Viu? Eu já esqueci de clicar e mover. Então, para aí. Se tu clicar lá em cima, naquela flechinha, volta, tá, Tabata? Só que daí volta o último comando que tu fez. Daí tu vai ter que refazer esse girar. É o quê? Eu vou ter que refazer. Desculpa, viu, pessoal? Vamos refazer esse girar aqui. Acontece isso muito até a gente aprender a fazer bem direitinho, gente. Então, é bem comum, assim. Às vezes, no início, eu ficava... Gente, como eu criava ponto? Quando eu via, não tava com os pontos certos. Tava tudo com ponto errado. Não, e a gente que está apresentando aqui fica um pouco nervosa, viu, pessoal? Porque a gente fez essa bicicleta várias vezes, tá? Mas é um nervosismo mesmo, tá? Desculpa. Então, agora eu vou clicar em mover ali para não acabar criando mais nada. Então, a gente seleciona os pontos e os segmentos criados, a gente já alterou a espessura ali, né? Então, agora a gente vai clicar no ponto J e acessar as propriedades aqui, tá? Na verdade, as configurações aqui, né? No GeoGebra Classic. Em seguida, a gente vai selecionar a janela de álgebra aqui e vamos alterar essa velocidade que está 1 aqui para 1.5. E em repetir, a gente vai colocar aqui decrescente, tá? Porque a gente quer que ele gire no sentido horário, né? E a gente vai em básico e vamos animar a bicicleta. Lembrando, então, a gente pode ver. Lembrando que, no caso, os pedais têm que se mover da mesma forma que a roda, né? Porque quando a gente gira o pedal, gira a roda. Então, por isso que a gente usou a mesma velocidade e também o repetir decrescente, que é igual à roda. E não façam que nem a professora aqui, viu? Sempre lembrando que a gente tem que clicar na flechinha aqui para poder mover a bicicleta para o lugar de volta, senão a gente acaba criando um ponto, tá? Então, agora, né, a gente pode desmarcar todas essas circunferências aqui, né, esses pontinhos indesejados aqui. Então, a gente vai lá... Deixa eu ver. Vamos tirar o rótulo deles para eles não aparecerem, né? Clicando com o botão direito do mouse. Então, a gente vai tirando os rótulos aqui. Dá para fazer com todos juntos, selecionar também, mas eu prefiro fazer um a um. Aí a gente vai desmarcando os rótulos para não ficar poluída a nossa bicicleta. Tabata, posso botar para o encerramento? Pode. Senão a gente vai demorar muito mais do que o... Pode botar, tá? A gente vai desmarcando os... Tu quer que eu pare de compartilhar, então, para te botar o encerramento? Sim, pode ser. Show. Tá.
Daí a nossa bicicleta já está animando ali, então. Deixa eu só parar de compartilhar. Pronto. Então, gente, na verdade, o que acontece? Esse nosso plano a gente faz junto com os alunos até essa parte onde a Tabata fez. Os próximos pontos, eu não sei se eu não estou no mudo, deixa eu ver. Não. Não, tá. Os próximos pontos, que seria para construir o guidon, o banco, fazer aquela coroa ali, a coroa pequena onde vai a correia, tudo isso ela seria a partir do próprio pensamento do aluno. Como que eu vou trabalhar dentro da minha bicicleta para que quando eu botar a minha bicicleta a andar, o meu banco não fique parado? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, ó, a gente construiu toda ela, terminou ela, depois arrumou as cores conforme a gente queria, e ela sai andando, ó. Tranquilo, né? Posso fazer um sol, posso fazer nuvens, o cenário fica de acordo com o que o aluno quer. Só a gente precisa explicar para eles o quê? Deixa eu dar uma ampliada aqui para vocês verem. Tá meio pequenininho. Por exemplo, aqui é o ponto que a Tabata falou ali, que ela criou, né? Para a gente fazer o banco. A gente sabe que o banco ele vai vir com um cano de ferro e o banco em cima. Então, a gente vai ter que criar um segundo ponto aqui para fazer esse segmentozinho pequeno, do mesmo modo que o guidão aqui. E esse ponto, ele tem que levar em consideração... isso aqui pode ser o tamanho que vocês quiserem. Por exemplo, esses tamanhos que a gente usou aqui é a nossa sugestão. Foi o que a gente foi fazendo e foi o que foi dando um efeito bom, assim, uma combinação mais adequada, tá? Mas, por exemplo, esse próximo ponto, ele vai ser o mesmo X do nosso ponto H. Vou mostrar aqui. Ó, ele vai estar no mesmo X que o nosso ponto H e ele vai estar um pouquinho acima no Y. Então, ele vai ser o X do H e o Y mais alguma coisinha, um pedacinho. Aqui vocês vão ver que eu dei uma arrumadinha, porque quando a gente vai levantando, aumentando a espessura, o que acontece com a nossa bicicleta, né? O pneu fica tipo em cima do chão ali. Daí, então, eu vim aqui e dei uma ajustada. Eu coloquei 0,05 mais para baixo, assim, aqui no Y, desse meu primeiro segmento que eu criei ali, tá? Agora, o que é? O legal, assim, porque os alunos, ao eles olharem o que eles estão construindo e fazer essa parte, eles podem também criar botões para animar. E esses botões aqui que foi o que a gente apresentou lá no início, eles criam nesse comandozinho aqui, ó. Só que eles têm uma programação, assim, que é tipo, quem já fez ali fundamentos da matemática vai usar alguma coisa disso também, né? Lá em tabela verdade. Por exemplo, a gente vai pegar e vai clicar aqui em botão, e daí vai dizer aonde aqui na minha janela que eu quero que apareça o meu botão. Eu quero que meu botão fique aqui. Agora vem a legenda. O que eu quero que apareça lá no meu botão? Eu quero que apareça animar, ok? E daí, sim, eu vou precisar do programazinho, ou código, para fazer com que isso anime. Então, esse código ele vai ser sempre dessa maneira. A gente cuida, letra maiúscula no início, iniciar animação sem espaço, tá? E essa animação, ela vai ser a partir do ponto A, vírgula, o ponto B, não, o B não, o B é em função, o ponto A, o ponto C, o ponto D e o J. Por quê? Vírgula, esqueci dos vírgula. Vírgula, D, vírgula, J. Fecho aqui, dou OK, pronto, apareceu lá. Se eu clicar aqui, vai começar a andar a minha bicicleta. Não vou clicar ainda, porque senão ela vai fugir. Por que o A e o C
Porque lembra que para construir os aros aqui do meu pneu, eu criei o ponto C. E é esse ponto C que faz eles girarem. Foi a partir do ponto C que eu fiz a animação lá do giro das rodas, da simulação do giro das rodas, né? O ponto D, que foi o segundo ponto que eu usei também para fazer a simulação do giro das rodas, e o ponto J, que é a simulação aqui dos pedais. Lembrando que o ponto A também é o responsável pelo deslocamento, né? Então, tudo que faz a minha bicicleta andar são esses 4 pontos. Andar em conjunto certinho, né? Bem, com um bom efeito. O A, o C, o D e o J. Que é esse ponto, esses 2 pontos que eu criei em cima do círculo e este ponto aqui do pedal. Da mesma forma, a gente vai criar o botão de pausa, tá? Eu quero que ele fique aqui também. Eu vou escrever o que eu quero que apareça lá. Pause. É para parar, né? Ou pare. Tanto faz. O que a gente quer. Parar. Já botei animar, né? Parar. O que vai ser? A mesma coisa. Iniciar. Animação. Abre lá. Iniciar a animação. O meu ponto A, o meu ponto C, o meu ponto D e o meu ponto J. E agora vai ser a parte da tabela verdade, que é o false, que é para parar mesmo, de fato. E lá está o nosso comando. Eu posso ajustar ele clicando em cima dele e movendo, tá? Ó. E aqui tá. Vamos testar? Andou. Parou. Geralmente eu deixo aqui sempre aparecendo o A para a gente poder puxar a bicicleta, tá? Então, todas essas coisas viriam a partir desse pensamento do nosso aluno, porque ele precisa se localizar no plano cartesiano, ele precisa saber que, ao mesmo tempo, aonde que ele vai colocar o ponto, que o ponto vem a partir de um par de ordenadas, né? X e Y, e que, além disso, para que a bicicleta continue animada, elas têm que sempre vir a partir de um ponto anterior que foi criado lá a partir do A. Porque, por exemplo, o H aqui, que é esse pontinho aqui, ele foi criado a partir desse ponto médio que usou o A, o início, e o E. Então, por isso que a bicicleta anda toda junto. Se eu criasse lá, eu quero que meu banco fique aqui. Então, eu vou lá e vou criar um ponto qualquer. Tá aqui. É esse ponto que eu quero. Quando eu fosse botar a minha bicicleta a andar, o banco ia ficar e a bicicleta ia ir. Então, por isso que ela tem que ser sempre em função do ponto anterior que a gente já criou, o X e o Y daquele ponto anterior, para que ela fique daí sim toda juntinha. A gente disponibilizou ali para vocês no chat, um material que é, na verdade, o passo a passo para essa bicicleta. A gente gostaria que vocês fizessem em casa, explorassem, mexessem ali nas velocidades, ver o que acontece quando eu coloco uma velocidade de deslocamento maior, eu quero minha bicicleta muito rápida, ou quando eu coloco o giro da minha bicicleta mais rápido ou mais devagar. Vocês vão ver que todas essas coisas dá para mexer na cor, na espessura, no cenário, né? Quero botar um cenário legal ali na minha bicicleta. Podemos usar muitas coisas. E a nossa aula vai vir, depois da construção com os nossos alunos, os questionamentos. Por que a gente fez isso, né? Por que a gente fez isso? Por que esse pontinho aqui, ele tem essas coordenadas? Por que ele andou junto com o B, né? Então, isso aqui que vai ser, dependendo do nosso objetivo e o ano que a gente estiver trabalhando, é isso aqui que a gente vai querer trabalhar, é o pós-construção. A gente faz a construção, mostra para eles como é legal, e após a construção a gente vem com as conversas para entendimento de cada programa ali, de cada... como é que se diz, Tabata? Código que a gente inseriu ali no GeoGebra, né? Para que eles trabalhassem.
E era isso aí que a gente gostaria que vocês fizessem em casa. Não dá tempo da gente fazer tudo, passo a passo, mostrando. A gente tem várias partes aqui, mas a gente optou só por fazer essa parte que é com os comandos mais simples de segmento, de ponto, aquele segmento de giro, né? Para vocês entenderem que a gente pode usar as variáveis, né, Tabata? Até para vocês poderem pensar um pouquinho mais, né? Como é que vocês vão fazer para poder fazer o banco ali e o guidão da bicicleta, né? Que, na verdade, tem que pensar muito. Olha, e pode ser adaptado para muitas idades. O meu filho de 12 anos fez, ele gostou. Claro que ele não entende muitas coisas ainda. Por que a gente está botando isso, né? Por que a gente está botando aquilo? Mas, na verdade, a gente pode fazer e usar para ensinar a turma que a gente tem aquilo que se aplica ao nosso conteúdo da nossa aula, né? Do nosso ano que a gente está trabalhando. Então, às vezes, assim, eles podem só ver, porque quando eles veem a bicicleta andando, nossa, ou construir outras coisas, né? Com não só uma bicicleta, a partir do desejo deles. Aqui em casa eu usei a minha filha de 13 anos como cobaia, porque eu só tenho um computador. Então, ela tentou fazer no tablet, tentou fazer no celular, e foi incrível, assim, porque ela tem 13 anos, teve uma hora, assim, que eu pensei, e não vou mais tentar no celular, porque não tá dando certo, né? E, na verdade, assim, ela fuçou, até que ela descobriu, foi ela que descobriu como é que ela podia fazer para inserir os pontos ali no segmento, que não estava dando certo no celular, que a gente tentava digitar e entrava direto, e ela foi mexendo e descobriu várias coisas diferentes que dava para fazer, que é diferente de quando tu mexe no computador. Então é isso que é essa proposta aqui desse plano de aula, né, dessa bicicleta animada, é fazer a criança se interessar e procurar, se não está dando certo, por exemplo, no celular, que esse plano de aula aqui, ele é pro computador, né? Ela ir lá e ela mexer e tentar fazer andar e animar, e ela se interessar, né? Essa é a ideia, chamar a atenção do aluno. E lembrando que o bom é que logo no início a gente já faz uma animação, então, tipo, não dá para ser nada muito chato, já tem que ser uma coisa, começou, nossa, como é que fez isso? Isso é mágica. E daí, a partir daí, eles voltam e começam a construir. Nossa, mas por que fez aquilo, né? Então, acho que isso é uma coisa bem interessante da gente trabalhar. E é isso que a gente gostaria de apresentar para vocês. Não foi um trabalho que a gente fez por PIBID, né? Como a Tabata falou, foi que a gente fez para a nossa disciplina de tecnologias, mas a gente achou bem interessante para compartilhar com vocês. E muito obrigado pela presença de vocês, espero que vocês tenham gostado e que tentem fazer, porque a gente acaba mexendo muitas vezes no GeoGebra sem entender muitos comandos que a gente faz, né? E eu acho que é só essa coisa assim que tem aí dessa geração nova de mexer, mesmo que a gente aprende mexendo, não adianta. Obrigado, pessoal, pela participação, por ter participado da nossa oficina. Muito legal, gurias, tá? Parabéns. Eu fiquei pensando em várias coisas, assim, para propor depois, né? Essa, né, como vocês disseram, vai seguindo um roteiro, né? Mas depois pensei que com uma turma dava para lançar, né, alguns desafios, por exemplo, a bicicleta não ter 8 raios, mas ter uma quantidade diferente de raios, envolveria uma questão de ângulo, né? Fiquei pensando a questão da marcha, né? Vocês fizeram o pedal dar uma volta inteira e a roda dar uma volta inteira, mas acho que a marcha altera justamente isso, né? Essa relação que tem entre as voltas que o meu pedal dá e as voltas que a roda dá, né? Então, acho que tem muita coisa aí para explorar, tá? Eu confesso que eu me perdi em algum momento aqui, tinha muito gato, e aí eu vou fazer a construção em outro momento, mas achei muito interessante. Aí, não sei se alguém... Vocês motivaram a minha pequenininha aqui, ela disse, mãe, tu vai fazer isso comigo também? Eu disse, tá, Cami, no final de semana a gente faz. Ela quer aprender a fazer a bicicleta. Eles gostam muito, né? Sabe que eu desisti no meio, eu estava tentando fazer uma morsa também, né? Porque eu fiz um curso no IFSU de Sapucaia e eles ensinaram a fazer várias coisas e era o pessoal que fazia mecânica ali, né? E eles ensinaram a fazer a morsa animada também. Só que a morsa era muito difícil, eu acabei desistindo, mas eu ainda vou tentar.
é uma motivação, na verdade, né? Tu acaba motivando. Que nem a minha menina que ficou super feliz quando ela conseguiu fazer toda a bicicleta. Ela fez os bancos, ela fez o guidão, tudo no celular. E eu achei incrível, porque chegou num ponto ali que eu desisti de fazer no celular, porque eu não estava conseguindo, né? Para a gente poder fazer esse comentário aqui da diferença do computador para o celular. E ela foi até o final. Então, isso é legal, porque a criança fica motivada e tu trabalha com toda a matemática ali, né? Trabalha com a circunferência, com os raios, dá para modificar, como disse a prof. Karina, né? Se tu quer fazer os alunos pensarem um pouco mais. Isso aí. Alguém tem alguma pergunta? A gente não é expert em GeoGebra, né? Mas alguma coisa a gente sabe mexendo, assim. A gente ainda está procurando outros cursos também para se aperfeiçoar. Acho que sem perguntas. Acho que sem perguntas. Eu vou encerrando aqui, daí se alguém também quiser comentar alguma coisa ou perguntar depois.